Bom dia, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, vocês escrevam no chat, que aí eu vou estar sempre aqui de olho para tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre gestão de cadeia de valores, vamos falar também sobre crédito rural e vamos falar também um pouquinho sobre economia, tá? Vamos dar para vocês, eu vou estar dando para vocês noções desses conteúdos que são importantes para a área de vocês. Primeiro, qual o conceito que a gente tem de cadeia de valores segundo Porter? Ele diz que a cadeia de valores separa as atividades da empresa de forma estratégica. Então, na verdade, ele organiza, tá? A cadeia de valores, ele organiza a sua empresa para que você consiga fazer com que o seu plano funcione, que você consiga atingir seus objetivos, atingir suas metas, tá? Com objetivos de entender o comportamento dos custos. Uma empresa obtém vantagem competitiva ao desempenhar as atividades com menor custo, ou melhor, com não só menor custo, com melhor organização. Então, assim, quando você organiza a sua empresa, quando a sua empresa está organizada, tudo isso fica muito mais fácil de entender o processo, e mais do que só entender o processo, de você poder desempenhar as atividades de forma organizada. Mais do que isso, de você conseguir verificar tudo aquilo que está certo e tudo aquilo que está errado. Um exemplo. A qualidade de um insumo produzido por um fornecedor e entregue à firma pode influenciar na qualidade do produto desenvolvido e, assim, sucessivamente, afetando o último elo do sistema, que é o consumidor final. Mais do que isso, a qualidade do insumo produzido pelo fornecedor, a forma com que ele entrega, a precisão, tudo isso faz com que o processo ande e o resultado lá no final seja aquele que já foi pré-estabelecido. Outra coisa, se você tem tudo isso de forma organizada, aí você vai ter um custo pontual, efetivo. Aí eu queria dizer uma coisa, alguém vai falar para mim assim, professora, mas toda empresa ela é organizada. Quem disse que toda empresa é organizada? As empresas pensam que são organizadas, mas elas precisam estabelecer padrões. Nós já falamos sobre isso antes. Se você tiver padrão, se você tiver organização, você tem uma empresa organizada. Você precisa saber por onde entra, quem é o responsável, quais são os próximos caminhos a serem percorridos. Se você souber tudo isso, o que vai acontecer? Caso algo saia errado, você sabe exatamente aonde é que você vai cobrar, de quem você vai cobrar. Uma empresa lucrativa, se o valor que ela cria excede os custos, claro, qual o objetivo de qualquer empresa? O resultado. E esse resultado, se for positivo, a gente chama de lucro. Se for zero, a gente chama que a gente não teve um resultado nem bom nem ruim, ficou no 0 a 0, no empate. E se ele for negativo, ele é um prejuízo. Ninguém trabalha com 0 a 0 nem com prejuízo. Todo mundo quer o quê? Lucro. Então, para eu ter lucro, eu preciso ter toda a minha organização muito bem encadeada para que o resultado seja aquele que eu programei. As atividades de valor. Nas atividades de valor, eu tenho, por exemplo, a logística interna. O que é a logística interna? São atividades associadas ao recebimento, armazenamento, distribuição dos insumos na produção, no operacional, como manuseio de material, controle de estoque, a programação dos veículos, a forma com que vai... por exemplo, não é só a organização e a programação dos veículos, eu preciso também a organização dos meus colaboradores, eu preciso saber qual vai ser a atividade daquele dia, o que vai, se essa atividade der algum problema, eu preciso saber onde é que foi esse problema, para quê? Para que eu tenha
um plano B. Então, assim, a logística, tanto que logística é tão importante, que a logística, ela também ela já virou um curso, né? É mais do que virou uma profissão. Então, quando a empresa tem uma logística, e aí eu estou falando de logística interna, mas daqui a pouco a gente vai ver a logística externa também. A logística é quando você organiza a sua empresa. Uma empresa bem organizada, com uma logística otimizada, ela faz com que o custo do processo diminua. Aí alguém vai falar assim, mas a senhora está o tempo inteiro falando de custo. Se você não tiver um custo muito bem organizado, você vai ter um problema. Porque o resultado não vai ser aquele que você espera. Então, assim, a empresa parte do pressuposto que o custo é essencial. Lembra que eu falei nas aulas anteriores sobre a parte financeira ser o coração da empresa? Mas o coração da empresa precisa dos elementos para ele funcionar. E custos é um importante elemento. Por quê? Porque na área financeira eu preciso de quê? Da receita e do que eu vou pagar, que são os custos, os gastos, certo? Só que eu preciso que esse custo seja aquele custo enxuto. Só que eu não posso perder o que com esse custo? Eu não posso perder a qualidade. Então, não adianta eu ter um custo otimizado com perda de qualidade, tá? Ainda falando de atividades de valores, a área das operações. Atividades associadas à transformação dos insumos em produto final, tá? Tais como fabricação, montagem, manutenção de equipamento, teste, produção efetiva. Então, o que é o operacional? É a parte de produção efetiva. Lembra que eu falei que a gente ia falar da logística interna e da logística externa? O que é logística externa? É tudo aquilo que está fora da empresa. Então, atividades associadas com recebimento, armazenação, distribuição do produto final, né? Envolvimento de estoque, quando vai chegar, como é que você vai tirar ele de lá, o processamento dos pedidos, o transporte. Então, assim, eu não só tenho que ter a logística interna da produção de forma organizada. A logística externa, a distribuição, o recebimento também tem que ser de forma organizada e muito bem esquematizada. Por exemplo, se a gente parar para pensar que teve o ano passado a gente teve a greve dos caminhoneiros, fez com que a logística externa dos produtores fosse comprometida, porque eles tinham prazo para carregar os caminhões, para os caminhões chegarem no seu destino, tá? Para daí então ser encaminhado para o seu cliente. Então, assim, isso fez com que a logística de distribuição do produto fosse comprometida. Essa logística comprometida fez com que o custo aumentasse. Tempo é dinheiro. Perder esse tempo com atraso de distribuição, com comprometimento na qualidade do produto que ficou um tempo parado na estrada, tudo isso se compromete com o custo, porque também é custo, tá? A entrega também é custo. Faz parte ainda da produção. De que forma faz parte da produção? No momento que essa entrega é de minha responsabilidade do produtor. Mas se eu estiver apenas fazendo um favor, então não. Mas em que momento essa entrega é minha responsabilidade? No momento que eu tenho que tirar da minha fazenda e entregar para o caminhoneiro. Mas se o caminhoneiro demorar, eu estou perdendo dinheiro, porque tempo é dinheiro, ok? Marketing e venda. Atividades associadas ao meio pelo qual os compradores adquirem o produto, envolvendo propaganda, promoção, força de venda, seleção de capitais de distribuição, enfim. É a forma com que você tem contato com os compradores, com as pessoas que vão comprar com seus clientes, tá? É a forma com que você apresenta o seu produto. Aí alguém fala bem assim, mas no agro as coisas são diferentes. Não são. Em algum momento é tudo igual. A forma com que você vai abordar o seu cliente, a forma com que você vai mostrar o seu preço, que você vai fazer com que ele compre do seu e não do seu concorrente. Esses conceitos são todos muito parecidos, muito iguais. Os serviços, atividades associadas aos serviços destinados a melhorar ou manter o valor do produto
para o comprador, envolvendo instalação, treinamento, reposição de peça, atividades associadas ao serviço. Então, todo serviço também. Lembra que a gente começou como cadeia de valores, ok? São todas as etapas que uma empresa tem, que faz parte do processo e que são extremamente importantes e que precisam ser organizadas. Atividades de suporte: aquisição, desenvolvimento e tecnologia, administração de recursos humanos e infraestrutura. Então, são atividades que dão suporte à empresa. Tá? Aquisição envolve o quê? A função de aquisição de todos os insumos, tá? Que vão fazer com que as atividades da cadeia de valores funcionem, ok? Desenvolvimento e tecnologia consiste no desenvolvimento das tecnologias necessárias para que você possa desenvolver o trabalho, tá? Hoje a gente tem muito mais tecnologia do que há anos atrás. Amanhã, no próximo ano, as tecnologias estão cada vez mais desenvolvidas, tá? Mas não é só em relação à tecnologia, a forma de transporte, por exemplo. Existe um projeto de que a gente vai ter uma linha de trem para que facilite a saída dos produtos aqui do Oeste. Isso faz com que? Faz com que o transporte se transforme mais rápido e mais barato. Isso é bom, é um desenvolvimento que está acontecendo na região. Mas esse desenvolvimento já vem de lá atrás, porque antes era mais feito a barco, depois foi com estradas, né, com o transporte terrestre. Esse transporte antes era com estrada que não era asfaltada, hoje as estradas são asfaltadas. Tudo bem que tem partes que está bem ruim por causa da chuva, mas enfim, as coisas estão evoluindo. Então, desenvolvimento e tecnologia, eles dão suporte para que as atividades essenciais sejam feitas de forma otimizada. Administração de recursos humanos, a gente vem batendo sempre nessa tecla. É necessário que os colaboradores, o pessoal da empresa, que trabalha para a empresa, os funcionários, eles vistam a camisa, ok? Então, no momento do recrutamento, você tem que mostrar o que eles vão fazer, mostrar o salário, mostrar a importância deles no processo, para que eles se sintam motivados e queiram vestir a camisa. Eles têm que ser treinados para que o trabalho seja feito da forma mais... como é que eu vou dizer? Da forma mais... fugiu a palavra, que ele tenha a melhor qualidade no trabalho que eles estão fazendo, ok? O maior profissionalismo no que eles estão fazendo. E para isso, vocês vão recompensar da melhor forma, o mais justo possível. Então, assim, o que a gente fala de justo? O salário tem que ser aquele salário condizente com o serviço. Quer ver uma forma que as empresas utilizam muito, que é uma maneira de você incentivar o seu colaborador a trabalhar mais ainda e melhor, são quando você recebe pelo lucro, quando você tem a compensação do lucro da empresa, ok? São os valores que a gente recebe depois que a empresa apura o lucro, e aí você tem uma participação no lucro. Então, participação no lucro, deixa eu só escrever aqui, ó. A participação no lucro é uma forma muito boa das empresas fazerem com que os colaboradores se sintam mais inseridos. Se eles estão participando do lucro que eles estão produzindo, imagine que coisa boa, ok? Quanto mais lucro tiver, maior vai ser a minha vontade de trabalhar para que a empresa tenha um lucro melhor, porque eu vou ter uma participação. Quanto maior o lucro dela, maior vai ser o retorno que eu vou ter para mim, enquanto funcionário, tá? A infraestrutura inclui atividades de gerência geral, planejamento de finanças, consultoria, parte jurídica, contabilidade, enfim, a infraestrutura é como
A infraestrutura é como a empresa está organizada, como ela está se organizando, como é que ela está fazendo esse gerenciamento de todas as atividades. Então, assim, para que todas as atividades funcionem, a infraestrutura precisa estar muito bem esquematizada. Eu falei para vocês que a gente ia falar de crédito rural, não, desculpa, crédito rural agora, cadeia de valores, toda a cadeia de valores é a estrutura que a empresa tem, tá? É a estrutura que a empresa possui para fazer o desenvolvimento. A estrutura que a empresa possui para fazer o desenvolvimento das suas atividades. Mas para isso eu preciso de um suporte. Eu disse para vocês nas aulas anteriores que não tem problema você trabalhar com o dinheiro dos outros. É super importante que se trabalhe com o dinheiro dos outros. É super comum que se trabalhe com o dinheiro dos outros. Desde que você transforme esse dinheiro dos outros investidos na sua empresa, quer dizer, você pegou empréstimos e está trabalhando com esses empréstimos na sua empresa, de forma com que eles te dê um retorno. Você vai conseguir pagar e ainda ter louros. Que se lembram dos louros? Os louros são os lucros. Então, assim, eu consigo pagar e sobra. E essa sobra, eu vou ter ela para aumentar o meu bem, melhorar o meu bem, desenvolver o meu bem. E os créditos rurais é uma forma disso, tá? O que eu vou falar sobre crédito rural? Eu vou estar aqui abordando todos os tipos de jeito nenhum. Eu peguei aqueles que eu considerei mais importantes e dar o conceito para vocês do que são os créditos rurais, quais são os tipos de crédito rural, quais são as linhas que a gente tem, sempre pontuando aqueles mais importantes e mais usuais, tá? O crédito rural faz parte do Plano Safra, tá? E o que o Plano Safra quer? Ele visa o desenvolvimento econômico e social do setor rural. Então, o crédito rural veio para fazer com que a área rural seja desenvolvida. Uma coisa importante. E aí não é só aqui no Oeste. O Brasil como um todo, o agronegócio é muito forte. O Brasil como um todo, ele é muito industrial, principalmente no Sudeste, mas o resto do país todo, ele trabalha com a agricultura e pecuária de forma muito forte. Muitas famílias dependem disso. Então, esse crédito veio para não só proporcionar melhor desenvolvimento para os ricos, mas sim proporcionar grande desenvolvimento para as pessoas mais humildes, ok? Só um pouquinho, gente. Grande desenvolvimento para as pessoas humildes. Então, assim, o que aconteceu com o crédito rural? Ele teve uma vasta forma de... Ele veio para ajudar as famílias com menos recursos, com que elas possam trabalhar, que a gente chama de agricultura familiar. Tá? Fortalecer o setor, estimular a geração de renda na agricultura familiar, super importante, porque os grandes produtores, a condição de recursos dele é muito melhor, tá? Eles têm condições de se autossustentar, mas a agricultura familiar não, ela precisa mais ainda desses créditos, tá? Então, melhora a vida dessa população, protege, e esses créditos, ele tem uma forma de proteger o meio ambiente. O objetivo dele fala assim, eu te empresto, mas para eu te emprestar, você precisa fazer isso, isso e isso. E essas condições faz com que o agricultor veja o quanto é importante o meio ambiente e que se ele não proteger, ele também vai perder o crédito dele. São operações de crédito aos produtores rurais e agricultores familiares para o custeio da safra. E aí eu queria falar sobre isso. Muitos produtores, principalmente os pequenos, eles confundem o crédito rural, que está custeando a safra, com o dinheiro que ele vai sobreviver. São coisas distintas, tá? Ele tem que pegar o crédito rural para trabalhar a safra, não para pagar a conta de água, luz e para alimentação própria.
É claro que o retorno do crédito rural através da safra, através da hora que ele vai colher ou na hora que ele vai vender o gado, vai dar para ele condições de comprar a comida dele. Mas ele tem que lembrar que aquele dinheiro não teve essa intenção. Uma coisa importante, eu sempre falo que as pessoas às vezes confundem, por exemplo, esse crédito rural, esse valor que o pequeno recebeu para custear a safra com o capital de giro para as empresas aqui do comércio, né, de um modo geral. Eles confundem aquele dinheiro, em vez de botar aquele dinheiro na empresa, com o objetivo da empresa, eles pegam e botam aquele dinheiro para sobrevivência pessoal. E aí o que acontece? Se eu gasto aquele dinheiro com a minha sobrevivência, ela não vai produzir novamente, aumentar e fazer com que esse dinheiro cresça, aumente, ok? Então, assim, eu disse para vocês que não há problema nenhum em você pegar dinheiro de terceiros para investir na sua safra, desde que ele seja aplicado de forma correta. E qual é a forma correta? Dentro da empresa, ok? Para custear as operações da empresa, certo? Não para você pagar suas contas pessoais, ok? Isso que eu estava investimento na comercialização dos produtos. São diversas linhas de crédito, a maior parte dessas linhas possui taxas fixas e podem ser, na maioria delas, são subsidiadas pelo governo, tá? O governo trabalha com isso. Por quê? Porque o nosso país ele é muito rural. Então, o governo sabe que essa área é uma área que dá a base para o desenvolvimento da economia daqui. Então, assim, quando o agronegócio tem um problema, a economia do Brasil tem um problema, tá? Então, o governo está sempre muito antenado, muito ligado, que ele precisa desse desenvolvimento, ele precisa desse recurso para que a economia continue se desenvolvendo. O crédito rural é operacionalizado pelos bancos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural. Então vocês vão ver que a gente vai estar usando essa sigla, em vez de ficar falando todo sobre Sistema Nacional de Crédito Rural, eu vou estar usando muito SNCR, tá? Ele é autorizado e revisto pelo Banco Central, tá? O produtor pode ser pleiteado em 3 modalidades de crédito rural para pessoa física ou jurídica. E as cooperativas são também um benefício. Então, as cooperativas, elas ajudam muito. E aí, se vocês estão trabalhando na área, se tem familiares trabalhando na área, vocês sabem o quanto a cooperativa é importante nesse sistema. Na verdade, as cooperativas, elas são importantes em qualquer sistema econômico, em qualquer parte das atividades. Mas quando se fala das cooperativas para as pequenas, elas são melhores ainda, tá? O governo federal tem alocado cada vez mais recursos para o crédito rural. Acabei de falar isso, é importante para o desenvolvimento do país. A maior parte do dinheiro destina-se a crédito de custeio para cobrir os gastos rotineiros com atividades do campo. Esse dinheiro é tomado diretamente do banco ou por meio das cooperativas. Mas lembrando que a intenção é que você faça com que esses seus clientes, no caso do governo, os agricultores, principalmente aqueles familiares, aqueles pequenos, eles consigam produzir e se desenvolver, tá? A cada ano de safra é feito um novo orçamento. Então, assim, o governo está sempre antenado, ele está sempre revendo os créditos que ele está botando na praça, sempre com a intenção de melhorar o incentivo, tá? Quais são as finalidades? Do custeio, de investimento e comercialização, tá? Essas são as principais finalidades. Também tem a industrialização, mas essas 3, custeio, investimento e comercialização são as atividades mais importantes, então são as primeiras, as outras também, tá? O custeio é custear o processo, tá? Tanto agrícola quanto pecuário. O investimento é quando você está investindo nos seus bens, investindo no seu serviço. É diferente de custear. O custeio você está custeando a produção. Investindo, você está investindo em melhorias.
por exemplo, em aumentar a sua propriedade, em melhorar os recursos da sua propriedade, em comprar maquinários melhores, tá? É isso que é investimento, tá? São créditos diferentes. O crédito para custeio é um, crédito para investimento é outro, tá? Isso é importante. Então, você precisa saber para que você quer. Por quê? Porque quando você tem o crédito de custeio, que você pega para o custeio e aplica no investimento, você vai estar pagando por ele, os juros inseridos neles são diferentes. Então, você pode estar comprometendo o seu resultado por conta disso, ok? Comercialização, quando destina isoladamente ou como extensão do custeio a cobrir as despesas próprias da fase de produção, de estocagem, de comercialização, de transporte. É como se você já tivesse feito o processo e aí você precisa andar com ele, comercializar ele. Então, essa comercialização, ela vem pós-custeio, tá? Então, depois você vai falar assim, e agora? Como é que eu vou fazer para pegar lá do campo e colocar lá nos silos para depois entregar para o meu cliente, tá? Então, essa parte de comercialização pós-operação, pós-plantação, pós-produção é que é a comercialização. A industrialização, alguns produtores têm na sua empresa a industrialização, nem todos, mas alguns têm, né? Porque às vezes barateia todo o processo. Então, industrialização dos produtos, quando efetuada por cooperativas ou pelo próprio produtor rural nas suas propriedades. A exemplo disso, tem produtor que planta algodão e dentro da própria empresa já tem a usina de fazer lá o processo do algodão, né? Tem gente que planta o café e já tem lá a própria usina de melhoria do café, tá? Enfim, deve ter outras indústrias aí, porque dessas são as que eu mais conheço. Então, é uma forma também de você pegar recursos para isso. Então, não adianta você pegar o recurso para custeio e utilizar ele na industrialização. Você tem que saber qual o destino do seu recurso para você pegar ele com juros condizentes ao seu objetivo. Contribuir para o aumento da produtividade, melhoria do fluxo de caixa e diminuição dos custos é a finalidade do crédito rural. E quando eu falo em diminuição dos custos, vai eu falando de novo em diminuição dos custos. Qual a intenção da diminuição dos custos? É que você tenha todas as condições necessárias para a otimização, para não se perder, tá? A gente vai falar mais na frente sobre perdas e desperdícios. Então, assim, a perda é quando você não tem controle, mas o desperdício é quando você não tem competência. Então, você está desperdiçando por falta de competência. Saber qual crédito você vai utilizar e de onde você vai pegar é uma competência. Você é competente para isso. Então, não tenha desperdício de recursos pegando com uma finalidade e aplicando em outra, porque os juros não são condizentes. O crédito rural pode ser corrente, educativo ou especial. A modalidade corrente prevê apenas o fornecimento de recursos sem a prestação de assistência. Então, quando você pega na modalidade corrente, não há prestação eles não prestam assistência ao produtor. Na modalidade educativa, os recursos são fornecidos juntamente com assistência técnica, extremamente importante, ou seja, eles orientam o produtor, tá? Eles ajudam o produtor a fazer seus projetos. Então, eles te dão um suporte, tá? Nos casos relacionados a cooperativas de produtores rurais, a modalidade é a modalidade especial. Por que é especial? Porque a cooperativa, ela tem uma formação especial, ela é diferenciada. Existe uma junção de produtores que fazem parte dessa cooperativa, ok? Que discutem o objetivo dela, tá? Que veem o que elas vão fazer
para que eles fiquem mais fortes e assim consigam vender o produto dele de uma forma mais valorizada e otimizada, tá? Eles ajudam, as cooperativas ajudam principalmente quando os produtores não têm recursos e condições de escoar a sua produção. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é do governo federal e tem como objetivo, olha só, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Qual é o objetivo dele? Fomentar a geração de renda e melhoria da mão de obra familiar. Então, o PRONAF, a intenção dele é a agricultura familiar, tá? São 3 categorias, tá, de produtores. Os que pertencem ao grupo A, ao grupo B e ao grupo AC, tá? Então, assim, você tem que saber qual é a sua categoria. Tudo bem que eu posso estar falando para pessoas que nem têm, que nem mexem com a agricultura familiar, mas pode ser que no futuro venham a mexer. Então, vocês precisam ter esses conhecimentos. E é claro que aqui a gente está dando uma visão geral, mas você tem que entrar, procurar e saber exatamente, porque isso muda o tempo inteiro, ok? O grupo A ele é composto por agricultores familiares, tá? Que recebem benefícios desse programa aqui, Programa Nacional de Crédito Fundiário, ok? Ou foram assentados na reforma agrária. Então, esse é o grupo A. Desde que eles não tenham contratado os investimentos do Programa de Crédito Especial da Reforma Agrária. Ponto. Esse é o grupo A. Quem são os grupos B? O grupo que pertence ao grupo B. São os beneficiários que antecipam o pedido da declaração de aptidão do PRONAF, têm renda bruta familiar até inferior, né, a 20 mil nos últimos 12 meses e não contratam assalariados permanentes. Então, essas são as características do grupo B. E quem são as características do grupo AC? São os beneficiários do projeto ou assentados, tá? Que a gente acabou de falar aqui, ó, do Programa Nacional da Reforma Agrária, ok? E acabamos de falar aqui, ó, do Programa Nacional de Crédito Fundiário, então tá aqui, que contrataram a primeira operação do grupo A e não solicitaram financiamento de custeio. O que eu quero dizer com isso? Vocês precisam decorar isso de jeito nenhum. É só a gente ir na internet que a gente vai saber. É só para mostrar para vocês que eles têm categorias e que as pessoas têm que ser, os produtores têm que se adequar a cada uma dessas categorias para poder solicitar esse tipo, para fazer parte desse tipo de programa, ok? Alguns financiamentos para quem ultrapassa os limites do PRONAF. Então, assim, você não se enquadra a esse programa, quais são as outras opções que a gente tem? Então, aqui, a gente tem o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, então aqui a gente já aumentou a categoria. Ao pessoal que trabalha com café, tá? Frota é voltado para a compra de equipamentos e benefícios do café, tá? Moderagro, sempre erro na hora de falar esses nomes. É direcionado ao financiamento de projetos de extensão, de produção e modernização do setor do o setor agropecuário. Então, assim, são cada um desses programas, eu botei aqui alguns para vocês verem, que são programas alternativos, são fontes alternativas, caso você não se adeque ao pequeno, se você está começando a crescer, ok? E aí a gente não poderia deixar de falar das cooperativas, da importância das cooperativas. O que acontece com as cooperativas? Elas ajudam e muito. É a união de vários produtores, no caso que a gente está focando nos produtores, ok? É a união de vários produtores que vão ajudar eles a escoar, a melhorar, a captar recursos, entendeu? É uma forma de captar recursos com menos valor agregado. É uma organização que ajuda a escoar
a sua produção. Então, as cooperativas, elas estão ali para fazer com que os pequenos se juntem e consigam produzir e se autossustentar. Isso é importante, que eles venham a ter condições de se autossustentar. Volto a dizer, sempre precisando utilizar recursos ou querendo utilizar recursos externos, isso não é problema nunca. Mas a cooperativa, ela ajuda muito. A vantagem é que todos os cooperados são vistos da mesma forma. Há uma uniformidade, independente da sua cota de participação. Além disso, os cooperativos não têm como finalidade os lucros. É claro que não há finalidade do lucro, mas há uma finalidade que todos cresçam juntos, ok? Que facilite a vida de todo mundo. Funcionamento do crédito rural. Tá? Aqui eu coloquei para vocês terem um entendimento geral. O financiamento voltado para as atividades agropecuárias é resguardado pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. E aqui está a lei dela, é de 64. Os principais operadores dessa estrutura são os bancos e as cooperativas, tá? Principalmente os bancos federais, ok? O Sistema Nacional de Crédito Rural, ele tem as normas de aplicação dos recursos aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, tá? É que quem dita essas diretrizes, tá? E o Banco Central tem um manual lá, está publicado no Banco Central, o Manual de Crédito Rural. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu não trouxe aqui porque ele é extenso, procurem o manual, está lá, está na internet, é fácil de vocês acessarem. Procurem lá e vejam o Manual do Crédito Rural, que é bastante interessante, principalmente para quem trabalha na área. A Lei 4.829 de 65 institucionaliza o crédito rural e especifica que o Conselho Monetário Nacional estabeleça as normas operativas de acordo com algumas situações. Quais são elas? Origem, análise e adoção de recursos, diretrizes da aplicação e controle desses recursos, critérios seletivos e prioritários para a distribuição dos créditos, tá? Fixação e ampliação do programa de crédito, tá? Isso tudo são intenções importantes de controle para que esse crédito não seja desviado, tá? Os recursos disponibilizados variam conforme a safra e seus projetos, tá? E aqui tem nem vou ficar falando sobre isso, mas eu tirei isso da revista Globo Rural, tá? São algumas informações interessantes das diretrizes de como é que está funcionando. Por exemplo, 40% vem de onde? Da poupança rural. E aí tem todas as formas de onde que está sendo a coleta desses fundos, ok? Alguns requisitos. O produtor rural, ele precisa... Então, o produtor que deseja obter acesso a esses financiamentos, o que ele precisa? Ele precisa de um plano simplificado, um orçamento e um projeto técnico. Ele precisa de um cronograma, tá? Para dizer como é que ele vai usar todos esses valores. E ele precisa atender às restrições e recomendações, tá? Desse órgão, que é o zoneamento agroecológico e ecológico-econômico. Para que ele precisa disso? Porque ele precisa utilizar, lembra que eu falei para vocês do meio ambiente? Ele precisa utilizar isso com responsabilidade, tá? Para que não haja problema, para que não dê problema, que não cause problema. Mais alguns requisitos. O projeto técnico, orçamento e o plano simplificado, ele deve apresentar os motivos pelos quais está sendo solicitado esse financiamento, tá? Outras condições necessárias. Adequação suficiente, né, desses recursos, fiscalização. Há uma fiscalização. Muitos anos atrás, essa fiscalização ela era quase inexistente. Eu estou te dizendo porque meu pai já utilizou, né, desses créditos, e eu sei que lá no início, bem lá antigamente, eles não fiscalizavam com a mesma
da mesma forma que eles fazem isso hoje, tá? Então, hoje há uma fiscalização efetiva. Liberação direta aos agricultores ou por meio de associações formais e informais ou organizações cooperativas. Os prazos do pagamento podem variar de acordo com as finalidades e modalidades. Então, por isso, você precisa saber qual é a sua modalidade, qual a sua finalidade, para que você possa ter um pagamento condizente com aquilo que você pegou, tá? Para que você tenha juros condizentes com aquilo que você pegou. Para aquilo que você pegou. Quais são as garantias que você pode ter? Aqui são algumas alternativas de garantia. Você pode dar como garantia o penhor, tá? A alienação, a hipoteca e pode ter um avalista, tá? São formas de garantias que você pode dar para os recursos que você solicitou, tá? Então, é tudo uma questão de você escolher o crédito com a garantia que tem a ver com aquele crédito, tá? Isso tem a ver com as suas condições, com as condições dos seus bens e com o que o banco tem como requisito, tá? Ele pode, para esse crédito eu quero o penhor, para esse outro crédito eu quero a hipoteca, tá? Então, aí é uma questão de contrato. A fiscalização do uso do crédito. Volto a dizer, hoje essa fiscalização é muito intensificada e é importante que seja. Para quê? Para que não haja desvio, tá? Desvio desses recursos. A concessão do financiamento exige que a instituição realize fiscalizações de acordo com algumas situações. Por exemplo, o crédito de custeio agrícola ocorre nos períodos da safra. Então, aqui eu mostro para vocês como é que acontece algumas fiscalizações, tá? Elas têm necessariamente prazo para acontecer, tudo é uma questão, na hora que você for fazer a sua solicitação de crédito, eles vão te dar tudo o que vai acontecer, inclusive como é que eles vão fiscalizar a utilização do crédito que você solicitou, tá? Nada que você não venha saber antes, nada que o produtor não fique sabendo, não é nada pego de surpresa. Então, toda vez que você for, leia o contrato e olhe lá, ou então peça explicação. Como é que vocês vão me fiscalizar? Quando vocês vão me fiscalizar? Como vocês vão me fiscalizar, ok? Vale a pena destacar que a fiscalização ela é obrigatória e direta. No entanto, ela é realizada por amostragem. Pode ser que o seu vizinho não receba e você receba porque você foi escolhido. Mas pode ser que você e o seu vizinho recebam, tá? E pode ser que tenha funcionários o suficiente que eles resolvam não só fazer por uma amostragem pequena, mas uma amostragem grande. E aí muitos serão fiscalizados, tá? O importante em tudo isso é que você saiba que, independente de como vai ser fiscalizado, você tem que utilizar da forma com que foi contratado, porque se a fiscalização acontecer, não te pega de calça curta, não te pega desprevenido, não importa se eles vão vir ou não me fiscalizar, eu estou fazendo aquilo que foi contratado. Os benefícios, sempre, são os menores juros, muito menor do que você pegar um empréstimo comum, tá? A modalidade, eu estou sempre falando sobre isso, tem que ser adequada à sua finalidade. Os prazos são facilitados e de acordo com a produção. E aí eu queria falar só mais uma coisa. Quando a gente fala de produção, a gente fala de clima. Então, os bancos sabem quando tem problema no clima. Se estava previsto para ter uma chuva normal e aí de repente teve uma seca, então os bancos estão preparados para saber que aqueles produtores não vão conseguir dar o retorno combinado porque foi uma seca em vez de ter um clima normal. Então, assim, existem alternativas para facilitar ou viabilizar o pagamento daquele empréstimo de acordo com o que aconteceu naquele momento, que prejudicou a produção e que não foi por vontade do produtor, e sim por algo que fugiu o seu controle, ok? Valores adequados às necessidades, você pega aquilo que você acha necessário, né, e que a financeira entende como necessário para o que você propôs que vai plantar, né, o que você propôs que vai criar, e as possibilidades de extensão
de operação. A intenção é que sua operação fica sempre maior, porque se você crescer, o ano que vem você vai pegar mais. E a intenção dos bancos continuarem financiando, porque eles ganham com isso, o governo ganha com esse financiamento, tá? Tanto na arrecadação dos juros, quanto no aumento da produtividade econômica do país. Então, assim, não é interessante que pare de se pegar crédito. É importante que continue se pegando, tá? Então, assim, e quanto maior você ficar, maior vai ser a sua solicitação, então melhor vai ser. Essas foram as referências para esses assuntos, tá? Depois vocês deem uma olhada que eu utilizei para compor essa aula de hoje, tá? Só um pouquinho de hoje, que é dar uma visão para vocês da economia. Uma visão geral do que é economia, do que é macro e microeconomia, mas de uma forma geral, tá? Para vocês só entenderem, para quando vocês ouvirem, ficarem sabendo do que se trata. Mas antes disso, a gente vai falar sobre algumas generalidades da agricultura. A terra, o clima, a gente já falou sobre isso, mas vamos falar de uma forma conceitual agora. Os produtos, as culturas e os riscos. A terra é a parte mais importante, ok? Sem ela, não há a produção rural, seja ela para a cultura, seja ela para a criação de animais, ok? Então, a terra é a parte principal, primordial, tá? O gestor, ele tem que conhecer as características da terra. E quando a gente fala de características da terra, tá? E é por isso que ele vem logo depois, aliado a isso, o clima. Então, assim, onde a terra fica, eu preciso saber qual o clima, para eu saber o que eu vou produzir e plantar, tá? Então, tudo isso junto. Por que eu botei tudo isso junto da área econômica? Porque isso daqui vai refletir lá na economia. Seja uma economia interna, seja uma economia externa. Se eu comprar a terra em um lugar que tem um determinado clima, e eu utilizei, meu sonho era plantar, deixa eu ver aqui uma coisa que não dá aqui, sei lá, meu sonho era plantar, não sei o que não dá aqui no oeste, mas enfim, uma coisa que aqui no oeste o clima não seja propício. Mas esse era o meu sonho, eu resolvo que tem que plantar isso aqui. Não vai dar o retorno que eu queria, eu posso até conseguir colher, mas não vai ser aquilo que seria bom se estivesse no clima certo, numa terra certa. Então, assim, isso aqui é super importante e é por isso que vocês agrônomos existem, para que vocês possam orientar os produtores a que produto produzir naquela terra com base naquele clima, ok? Quais são os riscos? Todo negócio, independente, possui riscos, tá? Todo negócio tem riscos. E ainda bem que eles têm, porque a gente consegue saber, é bom ter o conhecimento dos riscos, porque sabendo quais são os riscos da minha atividade, eu fico sabendo qual o risco que eu quero correr, que eu posso correr. Então, assim, qual o tamanho do risco que eu quero correr, tá? Todas as atividades econômicas possuem riscos. Maior no campo rural por conta dos fatores climáticos, mas todos. Então eu preciso saber, eu vou plantar esse ano, esse ano de 2021, nós temos a pandemia e o clima que às vezes muda. Então o que eu tenho? Quais são os riscos que eu vou correr nessa plantação? Eu vou plantar que tamanho esse ano? Para quê? O ano passado foi muito bom, então eu fiz um estudo total esse ano e sei que os riscos que eu vou correr são bem menores do que eu correria em uma outra época, então eu vou plantar isso porque vai dar, tá? Conhecer os seus riscos é algo muito importante. A gente já falou sobre oferta e demanda, tá? O que eu vou oferecer e o que o comércio absorve, isso aqui tem que estar muito bem sincronizado. Sobre a produção, maior custo de pesquisa e investimento, então eu preciso saber o que eu vou gastar com as pesquisas e os investimentos para o resultado, que é o que eu vou produzir e colher, tá? E quanto eu vou gastar de forma inicial, se eu estiver começando. Toda vez que você começa uma safra,
você ter um investimento inicial. Mas o investimento inicial zerado é aquele que você nunca utilizou aquela terra. Limpa, zerado. Aí você vai começar. Mas quando você já utilizou, é um investimento inicial da safra, não investimento inicial da sua empresa. São dois tipos diferentes. O investimento inicial, o custo do investimento inicial do negócio é um investimento maior, porque você está começando do zero, e o investimento inicial para cada projeto é um investimento inicial que te dá condições de você fazer aquele projeto, aquela safra, aquele produto, mas que você já tem um recurso, você já tem uma situação pré-determinada. Por exemplo, você vai começar essa safra, mas a terra já foi utilizada antes, então você já teve trabalho com ela antes. Você vai o quê? Melhorar ela, ok? Para que ela produza melhor nesse investimento agora, pontual. Mas ela não é limpa, ela não é nunca utilizada, tá? Quando ela é inicial daquela nunca utilizada, é sempre maior o seu investimento. Dois conceitos básicos importantes que todo mundo, independente da área que tenha, precisa conhecer, referente à economia. A microeconomia e a macroeconomia, tá? Sobre a microeconomia, é o ramo da economia que estuda o comportamento e desempenho das unidades individuais. É a parte menor, tá? São os consumidores, as famílias, é a parte mais interna, ok? Analisa as decisões dessas unidades em relação à alocação dos seus recursos, dos preços, ok? Se concentra na oferta e demanda, entre outras informações que determinam o nível de preço previsto na economia. A macroeconomia examinaria como uma empresa específica poderia maximizar a sua produção. Então, quando a gente fala de microeconomia, desculpa, eu falei macro, a microeconomia, eu estou falando da parte menor, da parte interna. A gente está vendo mais um determinado ramo, uma determinada empresa, tá? Um determinado conjunto. Então, é uma coisa menor. A macroeconomia, ela analisa a economia de uma forma mais ampla. Então, eu quero ver a minha empresa situada numa economia global. Aí eu estou falando dela tanto a nível nacional, regional ou mundial, tá? Abrange questões de renda nacional, preço de uma forma mais abrangente, maior, não só dos meus concorrentes próximos, mas de uma forma mais ampla, tá? Quando eu falo de macroeconomia, eu estou vendo o todo, uma forma mais abrangente, maior, uma escala mundial, ok? Ela interfere no PIB, tá? Ela interfere na importação e exportação. Exemplo de macroeconomia, um exemplo, a macroeconomia examinaria como aumento ou diminuição nas exportações afetariam a conta, por exemplo, do capital de uma nação. Então, eu estou falando de algo maior, tá? Então, assim, qual a diferença professora, qual a diferença entre a micro e a macroeconomia? É que a micro, ela é mais pontual e a macro, ela é mais geral, tá? Eu vejo a micro de forma pontual, específica, e a macro de uma forma maior, ok? Aqui estão as referências que a gente utilizou para falar sobre micro e macroeconomia e a importância de tudo isso e a importância das características que influenciam na economia de um modo geral, tá? Gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Queria mostrar para vocês as características do crédito rural, a importância do crédito rural, a importância... Só um pouquinho... A importância do crédito rural, a importância dos conhecimentos econômicos, de você saber o que é uma micro ou macroeconomia, a importância da cadeia de valores, das atividades que contribuem para essa cadeia de valores, tá? Então, com isso, a gente mostra para vocês que
para o agronegócio, para a pecuária, a agricultura, para a empresa rural, ter um conhecimento de como anda a economia local e mundial é muito importante. Quais são os recursos que eu vou utilizar para que eu tenha um melhor resultado é importante. É importante saber qual o destino do recurso para eu saber qual é o recurso que eu vou tomar, de onde que eu vou tomar, quais são as condições que eles me dão, quais são as condições de pagamento, quais são os juros, como a minha empresa tem que estar organizada para que eu possa ter um resultado melhor, para que ela possa desenvolver todo o seu potencial, certo? Agradeço a atenção de todos vocês, espero ter contribuído com informações desses conteúdos que possam ter aumentado o conceito de vocês a respeito desses assuntos, ok? Obrigada, gente!